Quando o silêncio vira arma no casamento e um dos cônjuges se sente se humilhando por atenção. Eu sou Gisele Lima. Eu sou Neymar Lima. E nós somos o casal Acima da Média. E esse é o projeto original de Deus para todos e é para você também. E esse é o programa Casal Acima da Média. Estamos aqui começando mais um episódio onde nós pegamos situações comuns do dia a dia, de todos os casamentos, situações desafiadoras. Conversamos aqui abertamente, tentando ajudar. Pegamos situações reais e hoje eu vou trazer essa situação aqui que eu recebi no meu direct, essa mensagem. Meu marido muda do nada, fica sem falar comigo, não conversa e eu acabo me humilhando por atenção. É assim que ela se sente, né? Como se tivesse que se humilhar pela atenção dele. Então, vamos falar sobre essa questão do silêncio no casamento. Vamos começar falando, o silêncio é sempre ruim? O silêncio, ele tem o seu lado, vamos dizer, necessário, Tem o seu lugar. importante, bom no relacionamento, no casamento? Eu acho que sim. O que que você acha? Saber a hora de falar, a maneira de falar e mais ainda, saber discernir o tempo de silenciar com uma questão de sabedoria e discernimento faz toda a diferença. Mas aí esses dois silêncios que a gente está falando é completamente diferente. Um é um silêncio de ser comedido, ser prudente, ser estratégico, entender que aquele momento de nada adianta continuar um enfrentamento, uma discussão e ter sabedoria para calar. Outra coisa é deliberadamente, como ela descreveu, usar o silêncio para machucar o outro, para agredir o outro, para punir o outro. Aí é completamente diferente. Tá. Esse é o ponto da Uhum. conversa de hoje, né? É o problema em questão, mas a gente está falando que o silêncio pode sim, de certa forma, em algumas situações específicas, ajudar. Vou tentar dar aqui alguns exemplos práticos. Mas antes de eu falar o exemplo prático, eu esqueci de falar para você. Se você quer fazer esse caminho aqui conosco para conquistar um casamento de sucesso, se inscreva no canal para você não esquecer. Faça isso agora, rapidinho. Ativa as notificações, você vai receber programa Casal Acima da Média toda semana e vários outros vídeos com outros formatos que com certeza vão contribuir muito, não só no seu casamento, mas na sua vida pessoal. Tenho certeza que você vai crescer bastante. Então, eu acho que de forma prática, quando o silêncio é usado para refletir, para dar um tempo, eu sempre falo de comunicação eficaz, que é a comunicação que resolve. E uma das características dessa comunicação eficaz que eu falo é saber interromper uma conversa antes que ela vire briga, antes que passe do limite, antes que um comece a agredir o outro, né, e leve a mágoas. Então, nesse momento, por exemplo, como um acordo, olha, vamos parar por aqui, ou um fala, olha, eu preciso de um tempo para pensar. Os dois estão no impasse, talvez uma decisão importante que eles não estão conseguindo chegar num acordo, deixa sobre a mesa. E assim eu acho que o silêncio como um acordo para a gente pensar melhor sobre uma questão, para a gente não se ferir, vamos retomar essa conversa depois, ou vamos pensar melhor para ver se você e eu conseguimos achar uma saída, uma solução, pensar numa coisa assim, uma saída que fique bom para todo mundo. Eu acho que o silêncio, com certeza, é válido e tem o seu lugar. Agora, a questão aqui de hoje É outra. e dessa queixa, desse pedido de ajuda, é quando o silêncio é usado
como arma mesmo, para punir, para manipular, ou não tem aquela expressão: "Não, estou dando um gelo, vou Hum. gelar", né. E no casamento eu fico pensando como que é isso de dar um gelo, porque, os 2 moram na mesma casa, dormem na mesma cama. É no mínimo estranho, mas acontece quando a gente está muito chateado, quando a gente está realmente, eh, bravo, magoado com o outro, mas demonstra mais uma imaturidade. Uhum. Até antes de começar, a gente estava conversando um pouquinho aqui, eu Hum. falei: "Nossa, eu já fiz isso", né, porque eu estava falando que esse silêncio aqui que ela está falando é aquele silêncio de emburrar. Uhum. Não, eu ouço muito isso na minha esposa, meu esposo: "Não, emburra, fica 3 dias, uma semana, sem falar comigo". E isso é infantil, isso é imaturidade. Talvez uma imaturidade emocional, que a Sim. pessoa ela não consegue encarar de frente os conflitos, os problemas, a dificuldade, ela não consegue lidar. Então ela usa o silêncio nem sempre realmente para punir, mas para se esquivar, para fugir daquela conversa, principalmente conversas difíceis, né? Não necessariamente que ela está querendo manipular ou punir, mas mostra sim uma imaturidade, uma dificuldade de lidar com os problemas. É tão interessante que a mesma atitude pode ter, objetivos e consequências completamente diferentes, né. Da mesma forma como pode ser um sinal de sabedoria e discernimento, há um texto na Bíblia que diz que a palavra branda aplaca o furor. Então, muitas vezes, não responder a uma agressão, a uma fala que o outro fez num momento, assim, de desequilíbrio, é um sinal de maturidade. Por outro, essa maneira de indiferença, de punição, muitas vezes eu vejo que da parte dos homens tem muita perspectiva que, dependendo da sua criação e das suas crenças, alguns homens dizem: olha, não adianta, que mulher nunca dá para satisfazer. Não há nada que eu faça ou que eu fale que vá ser suficiente. Então eu prefiro ficar calado. Isso é muito comum. Então eu prefiro não dizer nada, não. Não tem nada para dizer. Ou, frente a um conflito, ele se retira, ele sai de casa, que é uma forma de silenciar. Ou seja, ele nem presente fica. Fala assim: eu vou sair, depois eu volto. Como se fugir da realidade, como se fugir daquela circunstância fosse melhorar. E não melhora. Porque uma vez que não é dito, que não é verbalizado, em que de fato aquela situação seja resolvida, Uhum, só vai servir para acumular mágoa, para uhum, acumular descontentamento, para acumular desconfiança, para acumular aquela sensação de abandono, que a pessoa não se porta. Ou seja, todas as vezes, em vez de a gente sentar para resolver, ele ou ela silencia, não se posiciona. E uhum. muitas vezes, com o tempo, se tornam dois estranhos que não falam nada, e muitas vezes um responsabilizando o outro. Ah, ele nunca diz nada, ou ele nunca fala nada, quer saber? Eu cansei. É, e vai virando uma bola de neve Isso, até chegar num ponto, que fica é insustentável, isso aí. né. Agora você trouxe uma questão interessante. Será quem é que tem mais tendência a usar o silêncio ou ficar em silêncio? O homem ou a mulher? Será que tem uma tendência. Eu acho que depende do temperamento de um e de outro, e depende muito dos seus princípios, o que ele acredita. Por exemplo, esse homem que ele já casou
em que o pai dele, a mãe dele, todo o entorno dele o convenceu que mulher, nada do que você fizer, eu ouço isso muito, mulher, nada do que você fizer é suficiente. Então você vê que não é o temperamento. Ele acredita naquilo, que lá é uma Que verdade. não adianta falar. Vou falar para quê? Melhor não falar. Vou falar para quê se ela não vai me ouvir? Vou falar para quê se não adianta? Não vou perder meu tempo. Quando não Uhum. der mais, eu separo e sigo minha vida. Quando você publica alguma coisa nas mídias, é muito comum esse comentário. Não, eu vou enquanto der. Quando não der, eu sigo o meu caminho. Percebe? Uhum. Então, às vezes, nem é o temperamento. É que ele acredita naquilo, que não adianta falar. É. Eu pensando, tem também a natureza masculina, a natureza feminina, tem os temperamentos, tudo isso vai sim interferir na forma como a gente se E comunica, muitas como a vezes, gente naquele momento, o reage. momento que a pessoa está É, vivendo. pensando aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando um pouquinho aqui nesses anos todos, acompanhando casais, atendendo casais, eu avaliei aqui rapidinho e eu acho que eu recebo mais queixas de esposas falando: meu marido não fala, meu marido não conversa, ele não fala comigo, porque é da natureza feminina querer conversar, Sobre, querer sobre trocar, todos os temas. compartilhar sentimentos, compartilhar o que pensa, o que sente, dar e receber conselho, isso é um pouco da natureza feminina, né. Então eu acho que as mulheres, até quando elas estão estressadas, elas precisam conversar mais, Hum, os homens eles tendem a conversar menos. Por quê? Um pouco isso, ele meio que acha que é melhor ficar calado, ele quer poupar a mulher uhum, muitas vezes. "Não, não vou levar nada para ela". Ele tem essa natureza de querer resolver sozinho, que para ele isso mostra competência, uhum. né, que ele é capaz, que ele é suficiente. E principalmente quando ele está com algum problema, dificuldade, eu acho que a gente já falou aqui, Hum, se não falou, vai falar muitas vezes que o homem ele vai para a caverna, ele entra, ele gosta de ficar calado. Então, eu acho que o homem tem uma tendência já natural de natureza. Agora, se esse homem ainda tem um temperamento fleumático ou melancólico, ele ainda vai ser mais calado. Mais introspectivo ainda. Mais, introspectivo. Uma mulher também que é mais tem um temperamento, traço mais forte, melancólico, fleumático, ela também vai ser, mais calada. Só que a gente precisa entender isso. Precisa entender que é da nossa natureza masculina ou feminina. A gente precisa compreender as nossas diferenças. É o temperamento, só que a gente precisa entender que o que não é expressado não tem como resolver, não tem como curar, não tem como buscar a solução juntos. Agora, o problema é como expressar. Você já falou aqui no início. É a forma como eu me expresso, é o momento, se é adequado que eu me expresso, né? A hora certa de me expressar. E não usar isso, de fato, propositalmente, como Uhum. arma, como punição, como manipulação, porque todo mundo está perdendo, o casamento está sofrendo com isso, vai haver um desgaste, um distanciamento, e que se isso vira uma dinâmica, porque muitos casamentos isso vira uma dinâmica. Sim, E vira uma dinâmica tão automática que os casais não percebem, passa anos e chega um momento que eles estão tão distantes, tão frios, já não há mais nem comunicação, que alguns desistem, sim. achando que acabou, acabou o amor, não tem mais nada. E essa indiferença, quando você faz isso para gelar, Hum, para dar um gelo mesmo, né? Ou você emburra, isso fere muito, isso corrói, a indiferença machuca muitas vezes mais do que uma agressão mesmo, né, de palavras, agressivas, uma ofensa. Então por isso que a gente tem que se policiar. Agora,
Como então resolver, né? O que que a gente poderia deixar aqui de dica prática para as pessoas? Não tem outro caminho. O outro precisa saber como eu me sinto. Então, se você sente assim, vamos aqui para a parte da humilhação, igual nessa palavra da pessoa, não, eu me sinto me humilhando pela Hum, atenção dele. E muitas vezes pode ser o inverso também, né? O esposo querendo a atenção da esposa. Então, precisa achar um momento adequado, conversar, que eu falo de forma construtiva, em momentos de paz, não é no momento de tensão, porque no momento de tensão você vai ferir, você vai ultrapassar o limite, você vai falar coisas que depois você vai se arrepender, não tem mais jeito de voltar atrás, né? Então, encontrar e, por exemplo, essa esposa dizer para esse esposo abrir o coração: olha, quando você se fecha dessa forma, quando você fica em silêncio dessa forma, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Você percebe como isso desgasta o nosso casamento, como isso desgasta a nossa relação, né? Vamos tentar conversar ou buscar um momento que esteja mais em paz, mais confortável, mais informal, talvez, né? Para conversar, inclusive, sobre o quanto o silêncio me afeta e afeta o nosso casamento. É interessante que você falou, porque minha mãe tem um ditado dos antigos que falava assim, ó, ninguém sabe o que calado quer. Então, às vezes, ó, o silêncio do outro está incomodando, Bom, na minha mas, terra também fala isso. mas ele é daquela maneira. Só que aí você fala assim, pô, será que ele não está percebendo o tanto que isso está incomodando? Mas não fala. Aí você responde o incômodo que o silêncio está te causando com outro silêncio. Então, em vez de você falar, você também fica em silêncio, imaginando Uhum. que o outro deveria perceber. Quando a gente fala de casais, e é algo que a gente sempre está conversando, a questão é quem deveria perceber ou quem seria o responsável por resolver a situação. Essa nunca é a questão. A questão é quem percebeu e vai de encontro à solução. Não, que o outro deveria perceber que está incomodando. Será que ele não está vendo? Eu já dei várias dicas, mas Uhum. não fala. E isso já é aquela hora que eu falei que os homens têm uma tendência, né, a ficar mais calado, que é da natureza masculina. Eu me esqueci, agora você falando, me lembrei que as mulheres têm essa tendência também de emburrar, Sim. né? Tipo assim, não é possível que ele não está Que ele não está vendo, vendo. não é possível que ele não está percebendo. Aí as mulheres gostam muito de usar o silêncio como punição Sem dúvida. e como manipulação, sim, que elas acham que os homens precisam deduzir, enxergar, ouvir nas entrelinhas, ou ver nas entrelinhas que ela mudou de atitude e Hum, que não é possível que ele não está vendo que ela está chateada. Então, a mulher usa, sim, o silêncio também muito como arma, né? Como é, punição. de repente, eu acho que a dica é o que você muitas vezes chama a atenção. Não é o que eu falei, mas é se o outro entendeu. Então, a comunicação eficaz vai muito além da palavra, mas vai do teor, do conteúdo e do momento. E entender que num casamento a gente está do mesmo lado, do mesmo time. Então, a pior coisa que você pode fazer é Era de se tentar esperar. achar culpado, ou tentar, igual você estava falando antes, responsabilizar o outro. De É nada adianta. entender que, olha, nós estamos aqui, né? E como a gente vai sair daqui? Então, a comunicação eficaz é quando os dois estão numa conversa com intenção de sair daquele lugar, com intenção de resolver, entendendo que
esse silêncio ou não expressar o que está sentindo, o que está pensando, o que está frustrando, o que está chateando, vai trazer uma desconexão. Isso é distanciamento, isso é esfriamento. E esse distanciamento traz vulnerabilidade. Os dois ficam vulneráveis. Então, o casamento ele fica em risco, Uhum. porque os dois vão ficando distantes, frios, vulneráveis. E aí a gente entra na questão de que o inimigo das nossas almas, né, o diabo, ele está ao derredor. Também me lembrei agora aqui daquela passagem bíblica que fala, irai-vos, mas não pequeis, e não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, fica com raiva, fica chateado, isso é humano, é da nossa humanidade ficar chateado, com raiva, mas tem que resolver. Não pode deixar isso acumular, não pode deixar crescer Uhum. ao ponto de destruir o seu relacionamento, o seu casamento. Quantos a gente já viu, né, em tantos anos, acompanhando casais. Então, eu digo sempre que um acordo que todo casal precisa fazer no casamento é fazer um acordo, uma regra de nunca dormir brigado. Hum. Muito menos separado. O casal ele tem que ter esse acordo. Não importa, a gente precisa tentar resolver. Tudo bem, é muito sério, estou muito chateada, eu preciso daquele tempo. Beleza. Então, não durmam separados, né? E esse tempo, eu falo que ele não pode passar no máximo de 2 dias, mas seria bom se fosse horas para retomar a conversa. E retomar essa conversa quantas vezes precisar para resolver, até que a questão seja resolvida, para não acumular e não deixar crescer. E outra coisa, orem. Quando a gente não está conseguindo, quando a gente está resolvendo, está vendo que as coisas não estão resolvendo por nós mesmos, vamos para Deus, vamos orar. Uhum. Orar separado, orar junto, mesmo que estejam chateados, vamos orar juntos, vamos colocar diante de Deus, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos pedir orientação, vamos pedir sabedoria, vamos pedir direcionamento, né? Quantas vezes a gente já fez isso? E Deus, ele age. Sem dúvida. Vai você falar para Deus, vai primeiro despejar no altar de Deus, na presença de Deus. Isso já vai trazer um alívio, você já vai ficar mais calmo para conversar com seu cônjuge, né? Porque não tem outro caminho. Hum. No meu livro Casamento de Sucesso, que tem 6 atitudes para você viver o casamento de sucesso, a quarta atitude é resolver os conflitos. Não tem como você viver um casamento acima da média, que é um casamento de sucesso, que é viver a abundância, a plenitude do projeto original de Deus, sem resolver os conflitos. E não tem como resolver os conflitos sem conversar. Sim. Sem conversar da forma construtiva para poder resolver. Então, é isso, né? Não deixe que o silêncio construa um muro no seu casamento entre vocês que se torne intransponível, Com certeza. né? Então, a gente precisa conversar, né? E a gente precisa perguntar mais para o outro. Precisa mais perguntar. Eu acho que vamos deixar aqui esse desafio. Pergunta para o outro, o que que você prefere? O que que você precisa? Né? Como que você quer que sejam as nossas conversas? Mas vamos conversar mais. Não é à toa que existe o ditado também, conversando a gente se entende. Sim, e sempre conversar na perspectiva de entender
as razões e a necessidade do outro, porque muitas vezes a gente quer conversar para convencer o outro que do meu jeito, da minha maneira e como eu procedo é o melhor. Quando a conversa implica em você entender o que o outro está falando e perceber quais são as necessidades, quais são as demandas dele. Porque muitas vezes a gente quer falar para colocar os nossos pontos de vista para ser entendido, para ser contemplado, e a gente gasta muito tempo para explicar para o outro quais são as minhas expectativas. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso isso assim, assim, isso assim, assim. E é isso que eu preciso, e eu não abro mão. Uhum. Mas eu não vejo esse esforço para tentar perceber qual é a necessidade do outro e o que eu tenho que fazer para ir de encontro a essas necessidades. Falar apenas para dizer o que eu quero e como eu quero é fácil, mas essa conversa precisa também para entender o que o outro quer, o que o outro precisa e como eu posso fazer para contemplar isso. Uhum. Pensando, né, no casamento, no futuro. Então é isso. Se esse conteúdo foi importante para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas que você conhece. Você sabe que também vai poder ajudá-las. Se inscreve aqui no canal para você receber o programa Casal Acima da Média e vários outros vídeos toda semana para você não perder nada. Fazer conosco juntos esse caminho para conquistar um casamento de sucesso, que é um casamento acima da média. Não fique mais com a maioria aí se contentando com menos do que Deus tem para a sua vida e para o seu casamento. Que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sua casa e seu casamento. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.